Olá, é com muita alegria que estou gravando este vídeo hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, essa campanha tão importante que nós temos aí no período da Quaresma e principalmente vermos alguns aspectos do hino da campanha da fraternidade deste ano de 2024. Para nós iniciarmos, eu queria ler aqui um trechinho da Sacrosanto Contírio, número 110, que fala o seguinte para nós: estimule-se a prática da penitência, adaptada ao nosso tempo, às possibilidades das diversas regiões e à condição de cada um dos fiéis. Mantenha-se religiosamente o jejum pascal, que se deve observar em toda parte na sexta-feira da Paixão, e, se oportuno, estender-se também ao sábado santo, para que os fiéis possam chegar às alegrias da ressurreição com largueza de espírito. Quanto à catequese, inculque-se nos espíritos esclarecer sobre as consciências sociais do pecado. E aqui, quando nós falamos quanto à catequese, inculquem-se nos espíritos esclarecer sobre as consequências sociais do pecado, nós vemos o porquê que a campanha da fraternidade, que é própria da Igreja aqui do Brasil, ela assim se encaixa tão bem no tempo da Quaresma. Porque a conversão, pessoal, ela não é apenas interna e individual, mas ela também social. E tem algumas áreas da nossa vida social que nós precisamos de conversão. Esse ano, 2024, nós temos aí o tema fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 8. E nesse tempo onde nós temos tantas divisões, tantas guerras também não só de armas, mas também guerras ideológicas, nós precisamos de retomar esse trecho, retomar essa questão da amizade social e viver mais como irmãos e como irmãs. Jesus nos diz, né? Antes de se aproximar do altar, vai reconciliar-te com o teu irmão, com a tua irmã. Às vezes nós nos separamos das pessoas por motivos tão bobos, né? Falta o diálogo também, para gente tentar resolver as situações. O diálogo, ele resolve tanta coisa. E o que me chama muito a atenção neste hino, que a letra é do Douglas Diego Palmeira Rocha, e o que me chama muita atenção é que esse hino ele vai trazendo muitos aspectos bíblicos e também escritos aí do Papa Francisco na Fratelli Tutti, e é uma melodia assim que reveste muito bem este texto, né? E o hino da campanha da fraternidade, ele nos leva a mergulharmos mais neste tema e guardarmos também. A música, ela vem para dar vida à palavra, para revestir bem o texto. E a música, ela é serva da palavra. Então, logo começa, né? Conduzidos a este deserto, nós vamos ver aqui o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 13, né? 12 e 13, né? Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. E aí, né, nós vemos esse evangelho que vai ser lido no primeiro domingo da Quaresma deste ano. E esse início do Evangelho de Marcos, ele vem logo depois do evangelho que narra aí o batismo de Jesus. Ele vem logo em seguida, né? Indica que
logo depois do batismo, Marcos citar esse trecho de Jesus, que ele foi tentado no deserto, indica que Marcos vê como ponto fundamental da missão do Filho de Deus a luta contra Satanás. Olha que fato interessante, né? Importante. Deus nos chama à libertação, está lá no livro do Êxodo, né? A libertação do quê? Da indiferença e da divisão. Onde está teu irmão, tua irmã? Nós vemos lá no livro do Gênesis isso, esse trecho. E aí fala, eis, a hora o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. É o versículo 15 desse evangelho de Marcos também. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E aí, Jesus quer de nós com esse trecho uma mudança de mentalidade. E que nós vençamos as tentações da nossa vida tendo a palavra de Deus como guia e inspiração para a nossa vida. E o refrão, vós sois todos irmãos e irmãs. Olha que grande apelo para nós começarmos cantarmos no refrão, né? Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de nosso Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrirmos, enfim, ao amor. E esse trecho aqui, seja este um tempo propício, é a segunda leitura que nós vemos lá na quarta-feira de cinzas, da carta aos Coríntios. No momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Né? Tem até uma música do Frei Wanderson Freitas. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Aí vamos ver a segunda estrofe. A quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Essa estrofe é muito baseada aí na Fratelli Tutti. E é interessante nós vermos que essa questão, né, do perdão também na quaresma, né, nós vemos aí quando em muitas comunidades, né, nós temos o sermão das 7 palavras. A primeira palavra, perdoa-lhes, ó Pai, pois não sabem o que fazem. Jesus aqui, ele realiza o fato mais difícil que ele nos propõe, que é perdoar. E como é difícil nós perdoar, nós convivermos também com pessoas que nos prejudicaram. Mas o perdão é uma marca do cristão. Jesus diz, perdoai 70 vezes 7. E o que isso quer dizer? Perdoe sempre. O perdão é uma marca do cristão. Jesus realiza isso. Então nós somos convidados aqui a quebrar essas barreiras, acolher mais, perdoar mais, abraçar e romper essas cadeias. A cadeia do preconceito, a barreira, né, da injustiça, da ofensa. Nós somos convidados a ser mais irmãos e irmãs. A terceira estrofe, misericórdia, pecamos, Senhor, é um trecho do Salmo 50, o salmo que nós cantamos aqui na quarta-feira de cinza, o salmo penitencial. E esse salmo ele é interessante porque ele é um salmo atribuído a Davi. A maioria dos salmos são atribuídos a Davi, né? E aí, pessoal, Davi se apaixona, né, pela mulher de seu irmão Urias, e depois Urias morre. Davi, ele se sente culpado, né? E ele vai, misericórdia, Senhor, pois eu pequei, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, pratiquei o que é mal aos vossos olhos, mas ele reconhece, dá-me de novo a alegria de ser salvo, né? Então, misericórdia, pecamos, Senhor, sem no outro irmão enxergar, mas queremos vencer os conflitos pela cultura do encontro lutar. Em unidade, na pluralidade, um só corpo queremos formar. Isso é bíblico. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo. Nós precisamos de enxergar mais no outro, na outra, um irmão, uma irmã.
porque somos todos filhos de Deus. E Jesus nos diz, né, inclusive no evangelho de um desses dias agora, das primeiras semanas do tempo comum, né? Jesus fala: quem faz a vontade de meu Pai, esse sim é meu irmão, é minha irmã. Eles perguntam para Jesus, pergunta, mas quem são meus irmãos, minhas irmãs? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Maria, por exemplo, a primeira discípula. Nós vamos ver muito agora nesse tempo da Quaresma, Maria, unida à paixão de Cristo, Nossa Senhora das Dores. Então, Jesus, ele vai além dos laços sanguíneos, né? Então, é muito importante isso. O Senhor, na estrofe 4, nos propõe aliança. Nós vemos lá no livro do Gênesis. E nos trata com terno carinho. Um trecho do Salmo 102, o Senhor é bondoso, é compassivo. Superemos divisões, extremismos, ninguém vive o chamado sozinho. Nós precisamos de outras pessoas. Nós, numa sociedade muito individualista, da autossuficiência. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Essa frase me chama tanta atenção, corações ardentes e pés a caminho. Tantos irmãos e irmãs que estão precisando de nós, né? A estrofe 5 alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra, afinal. O Senhor disse que vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E se Jesus voltasse hoje, como ele nos encontraria, né? Nós vemos muito esses textos do fim dos tempos, nas últimas semanas do tempo comum, ali no começo do tempo do advento. Nós precisamos de viver, então, mais como irmãos, como irmãs. E valorizar esse hino da campanha da fraternidade nos encontros, nas missas, como canto final. Às vezes cantar antes das missas também. O hino, ele ajuda muito nós guardarmos no coração essas palavras de Jesus. Então, como eu já falei, me chama muita atenção o hino deste ano, porque o hino que traz muitos elementos bíblicos, uma letra, uma melodia assim, que reveste muito bem esse texto. E também muitos textos aqui da Fratelli Tutti, né, do Papa Francisco. Nós somos todos irmãos, vindo do mesmo barro, né? Vivendo do mesmo hálito, chamados ao mesmo céu. Então nós precisamos de guardar no coração esses ensinamentos de Jesus e pôr em prática, né? A fé sem caridade não é nada. Precisamos de aprender e colocar em prática. E pensamos neste tempo da Quaresma, que nós cheguemos bem às alegrias da ressurreição, de coração renovado, reconciliados. É agora o momento favorável. Vamos agir no agora das nossas vidas, plantando o reino de Deus, cultivando o reino de Deus, vivendo mais como irmãos e como irmãs.